Olá, eu sou a palestrante Ana Vitória e neste vídeo nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante na vida dos crentes, mas que ao mesmo tempo gera muitas dúvidas: a Santa Ceia. Muitas pessoas se perguntam se elas podem ou não participar dessa celebração. E os motivos são vários. Algumas têm uma união estável, mas não são casadas no papel. Outras são divorciadas. E também há aqueles que não têm certeza se são dignos de se assentarem à mesa do Senhor por causa de seus vícios e pecados. Então vamos ver na Bíblia as respostas para estas e outras perguntas a respeito da Santa Ceia. O Novo Testamento nos mostra que a Santa Ceia, Ceia do Senhor ou Mesa do Senhor, foi realizada pela primeira vez pelo próprio Jesus. Na noite anterior de sua morte, Jesus se reuniu com seus discípulos para cear. Jesus sabia que estava chegando a hora de sua crucificação e que ele precisava mostrar para os seus seguidores o quanto aquele sacrifício que ele estava prestes a fazer era grandioso. Veja o que a Bíblia diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todas as vezes, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Mais do que a sua última refeição, Jesus estava fazendo daquele momento algo que ficaria para a história, pois a ceia simbolizaria a salvação que ele conquistaria para o seu povo horas depois na cruz. Cristo explicou aos discípulos que o pão representava o seu corpo, que seria dado por eles, e o vinho representava o seu sangue, que iria estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens. Por causa da importância daquela ceia, Jesus ordenou que os discípulos repetissem essa cerimônia para se lembrarem dele e da sua prova de amor sempre que se juntassem com as outras pessoas para comer o pão e tomar o vinho. E foi exatamente isso que eles fizeram. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu, os discípulos passaram a celebrar a Santa Ceia regularmente e a ensinar os outros a fazer igual. 2000 anos se passaram e cristãos por todo o mundo continuam a celebrar a ceia que Jesus instituiu. Agora precisamos entender os motivos pelos quais fazer parte da mesa do Senhor é importante. A Santa Ceia volta a nossa atenção para a mensagem principal do Evangelho, que é a morte e ressurreição de Jesus. Contudo, o que acontece em nossas vidas com a correria do dia a dia é muito fácil nos esquecermos do sacrifício de Cristo na cruz. E a ceia nos ajuda a nos focar novamente no Senhor. E não há nada mais importante que isso. Quando tomamos a ceia, declaramos nossa fé e mostramos ao mundo que Jesus nos salvou e que tem poder para salvar todos que nele crê. É também durante a Santa Ceia que confessamos a Deus os nossos pecados e reconhecemos que sem o amor e a misericórdia dele, nós estaríamos espiritualmente mortos. A Bíblia diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E mais uma coisa que nós não podemos esquecer é que a celebração da Santa Ceia não serve apenas para nos lembrar do que aconteceu no passado, mas sim para nos encher de esperança em relação ao futuro, pois o apóstolo Paulo escreveu: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, quando participamos da mesa do Senhor,
estamos declarando que acreditamos na volta de Jesus e esperamos por ela ansiosamente. Diante de todas essas afirmações, você consegue entender a grandiosidade de participar da Santa Ceia? É lógico que o pedaço de pão e um copinho de suco de uva, por si só, não tem poder nenhum sobre as nossas vidas. O que realmente tem significado para nós cristãos é a comunhão com os nossos irmãos na fé para lembrar e celebrar a morte e ressurreição de Jesus. Acontece que hoje a maioria das denominações cristãs criaram uma série de regras a respeito da Santa Ceia. A primeira delas é que ela é realizada apenas uma vez por mês. Eu entendo que estabelecer uma data é importante para que a igreja possa se organizar para celebrar esse momento. Porém, não há nada na Bíblia que limite o número de vezes que a ceia deve ser realizada. Então não se preocupe se na sua igreja ela seja realizada com mais frequência ou não. Na época dos discípulos, os cristãos faziam a ceia sempre que se encontravam na casa de algum deles. Mas as regras que mais geram dúvidas e polêmicas estão relacionadas às igrejas, que limitam quem pode e quem não pode participar da Santa Ceia. Em algumas igrejas, por exemplo, membros que vivem uma união estável, mas que não são legalmente casados, não podem participar. O mesmo acontece com aqueles que fumam, que não dão o dízimo e ofertas, que não conseguem abandonar determinado pecado, entre outras coisas. Já outros líderes religiosos acreditam que a Santa Ceia não deve ser um evento que separa os santos dos pecadores, os fiéis dos infiéis. Eles declaram que, se fosse assim, Jesus teria expulsado Judas e Pedro da mesa no momento em que compartilhou o pão e o vinho com os discípulos. Que afinal Judas entregou Jesus aos perseguidores à troca de 30 moedas de prata e Pedro negou 3 vezes naquela mesma noite. Mas não foi assim que Cristo fez. Ele celebrou a Santa Ceia com todos aqueles homens, porque queria mostrar a eles que o seu amor e a sua misericórdia eram muito maiores do que os seus pecados. Mas afinal de contas, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo faz um alerta para que os cristãos não participem da mesa do Senhor de forma indigna. Vamos ver o que está escrito. Todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso não há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Será que Paulo estava falando dos divorciados ou daqueles que não eram legalmente casados? Ou será que o recado foi para aqueles que não conseguiam viver totalmente em santidade? Na verdade, meus irmãos, não é nada disso. O apóstolo estava chamando a atenção dos membros da igreja de Coríntios, porque ele estava banalizando a celebração da Santa Ceia. Veja o que ele disse. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo repreendeu os cristãos daquela igreja, porque eles estavam fazendo da Santa Ceia um evento social. Nada mais do que isso. Eles usavam esse momento que deveria ser sagrado para se empaturrar de pão e se embebedar de vinho. Os coríntios não estavam preocupados em se lembrar do sacrifício de Jesus por eles, e nem celebravam o fato de terem recebido a vida eterna. Por isso, quando Paulo fala que quem participar desta ceia indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus, ele estava dizendo que não devemos brincar com esse momento tão sério, senão colheremos as consequências. Há muitos pastores e líderes que entendem esses versículos de forma distorcida, e com isso proíbe os seus membros de participar da Santa Ceia por julgarem que eles não são dignos. Mas uma coisa precisa ficar muito clara. A ceia do Senhor é lugar de misericórdia e amor.
pois foi entregando a sua carne e o seu sangue que Jesus nos perdoou, e só Deus sabe o que está no coração de cada um. Mas vamos supor que alguém esteja vivendo uma vida de pecado sem que haja arrependimento e desejo de mudança, e ela resolve participar da Santa Ceia. O que acontecerá com ela? Nesse caso, podemos dizer que ela também está participando da ceia indignamente, pois está desprezando o sacrifício de Jesus e a oportunidade de se arrepender e viver uma nova vida com Ele. E talvez você se pergunte, mas quem não participa da Santa Ceia perde a salvação? Bem, a primeira coisa que você precisa saber é que não é isso que fará você perder a salvação, por mais que alguns religiosos digam ao contrário. Eles afirmam isso usando uma passagem que está em João capítulo 6. Veja o que está escrito. Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Muitos podem até não entender, mas o que Jesus realmente disse nessa passagem é que aquele que não reconhecer que Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo e entregou a própria vida para salvar os que nele crê, e não viver de acordo com seus ensinamentos, não será salvo e não receberá a vida eterna. Se alimentar de Jesus é isso. Ele não deixará de salvar ninguém por participar ou não da Santa Ceia, pois a nossa salvação depende somente da nossa fé em Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E quando Paulo disse que devemos nos examinar antes de participar da Santa Ceia, o que ele quis dizer com isso? Ele está explicando que devemos refletir sobre o motivo que está nos levando a participar desse momento, se estamos conscientes da importância que aquele pão e suco de uva representam. Precisamos entender que foi pago um alto preço na cruz para que hoje você e eu façamos parte do corpo de Cristo. Por isso, quando você for participar da Santa Ceia, ore por um momento, abaixe a cabeça e examine o seu coração. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados e se arrependa deles. Reconheça também que você não é digno de se sentar à mesa, mas graças ao amor e à misericórdia dele por sua vida, você pode fazer isso. Por fim, agradeça a Jesus por entregar a própria vida em seu favor e deixe que a esperança e a alegria tomem conta do seu coração. E se na sua igreja você é proibido de participar da Santa Ceia, a melhor coisa a se fazer é tentar conversar com a sua liderança. Mostre ao seu pastor que você ama Jesus e sabe qual é o verdadeiro significado desse momento. Há muitas igrejas, por exemplo, que só permitem participar da ceia quem se batizou e fez uma profissão de fé. Se na sua igreja for assim e você deseja continuar congregando nela, respeite as regras e busque regularizar a sua situação para que você participe desse momento tão especial. Amém? Eu sou a palestrante Ana Vitória e se você ainda não compartilhou os meus vídeos e gostou dessa mensagem, eu quero te convidar a compartilhar com seus amigos e familiares. Isso tudo para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam abençoadas. E não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o YouTube a recomendar cada vez mais essas mensagens. E se inscreva aqui no meu canal para ouvir a oração da manhã todos os dias e para acompanhar as mensagens de fé e esperança toda semana. Porque eu quero te ajudar na caminhada. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.